Estamos iniciando a gravação aí da webconferência. Artefatos e Tecnologia da Informação. Hoje são 22/4, turma RN 23820. Ok? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Posso começar a apresentação? Vocês chegaram a ver o capítulo? Não. Chegaram a ler o capítulo 10 ou não? Não. Tá. Acho que o resto do pessoal também não, né? Então, eu vou fazer a apresentação dos slides do PowerPoint, depois vou entrar lá no NetAcad, entendeu? E vou pegar uns laboratórios, algumas coisas para a gente conversar que são interessantes lá em relação a esse material, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela e começar. Compartilhar da tela, então vamos lá. Então, nesse capítulo 10, né, a gente vai falar sobre sistemas operacionais móveis, né? Sobre Linux e sobre OS X, tá certo? O OS X é o iOS, né, que a gente chama aqui fora dos Estados Unidos de iOS. Aqui nos Estados Unidos, a Apple não pode usar o nome iOS, porque o nome iOS é uma marca registrada da Cisco nos Estados Unidos, que é o nome do sistema operacional dos roteadores e dos switches da Cisco. Então, a Apple só usa iOS fora dos Estados Unidos. Okay? Então, vamos lá. Então, nesse capítulo 10, a gente vai falar sobre sistemas operacionais móveis, né, objetivos e características desses sistemas operacionais. Vamos falar sobre métodos, né, de proteção dos dispositivos, né, dos métodos que existem. Vamos falar de conectividade, de rede e e-mail, né, ver como é que é feita essa configuração de conectividade para esses dispositivos móveis. Vamos falar um pouco do sistema operacional Linux e do OS X, certo? E vamos ver alguma coisa sobre processo básico de soluções de problemas, né, para esses dispositivos e para esses dois sistemas operacionais. E, por último, vamos fazer um resumo do capítulo, ok? Bom, vamos lá então, primeiro de Android versus iOS. Aí aqui ele já nacionalizou aí o termo, né? Bom, primeira característica, né? Código aberto versus código fechado, né? É uma coisa a gente discutir, né? O código aberto, né, é quando o código-fonte, né, do software, do programa, é fornecido, né, junto com o programa compilado, né? E, normalmente, né, quando você pode alterar, né, e acrescentar e propor mudanças nesse próprio código, né, desde que você declare, né, a propriedade ou o criador, né, quem é o criador ou de quem é a propriedade desse código, né? E no caso do código fechado, né, o código-fonte não é
fornecido com o programa compilado. Nessa questão, né, o Android é um programa de código aberto, ele é um Linux, certo? O Android é um Linux da vida, e o iOS não é, tá certo? O iOS ele é uma versão da Apple, né, baseado no sistema operacional no FreeBSD, que é um Unix, tá certo? Que guarda muitas semelhanças, né, com o Linux, ou o Linux guarda muitas semelhanças com o, o Unix, ok? Bom, eles são utilizados, né, no desenvolvimento de aplicativos móveis, né? E os sistemas operacionais móveis, né, se tornaram plataformas de software. Isso é, quer dizer, o sistema operacional móvel passou a ser, né, os próprios aplicativos, né, passaram a se tornar plataformas de software, onde soluções bem interessantes têm sido desenvolvidas, né? Os aplicativos são projetados e desenvolvidos, né, para execução nos sistemas operacionais móveis, né? A Apple e o Google, né, fornecem ferramentas de desenvolvimento para que você possa, né, desenvolver, possa ser um desenvolvedor desses aplicativos. Na verdade, isso é a grande moda, a grande onda aí no negócio da programação, é desenvolver programação para aplicativo móvel, né? A tendência, né, me parece que a tendência é cada vez mais o computador, né, virar uma peça de especialista, né? Acho que a maioria das pessoas, cada vez mais os dispositivos móveis, né, vão ganhando capacidade e cada vez mais as pessoas estão interagindo melhor, né, com os seus aplicativos móveis do que com o próprio computador. Então, o computador me parece que vai ser uma coisa cada vez mais para especialista, tá certo? Em termos de fontes e aplicativos e conteúdos, né, os aplicativos são programas, né, que são desenvolvidos para os dispositivos móveis. Os fabricantes de sistemas operacionais móveis geralmente têm uma loja online, né, onde os usuários podem localizar e fazer uns downloads e instalar esses aplicativos, tá certo? Os usuários de Android também podem fazer o que eles chamam de sideload, né, que é a carga, né, dos aplicativos. Usuários do iOS devem usar a Apple Store, né, oficial para instalar esses aplicativos. Alguém perguntou aí alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, só o Jailson entrou. Pessoal que entrou aí, boa noite. A gente já começou aqui, mas está gravando, ok? Beleza aí, o pessoal demorou um pouquinho, mas chegou. Boa noite a todos aí que entraram aí depois que eu comecei. Até aqui tá tranquilo? Tá, né? Até aqui acho que nenhuma novidade para vocês aí, né? Vamos voltar lá para nome diferente do que do iOS. Novidade, né? Nos Estados Unidos. Nome diferente é o Jailson ou o iOS? Pô, Jailson, estão pegando você aí. Bom, vamos lá. Bom, então, normalmente, né, então, cada desenvolvedor, né, cada dono do sistema operacional mantém, né, esse sistema de loja online, né? Isso é uma ideia interessante. A Microsoft, né, andou também copiando esse conceito aí para o Windows 10. Também tem a loja online, lá onde você pode baixar aplicativos lá da Microsoft, né?
Bom, interface de toque do Android, né? Então, uma das características principais, né, desses dispositivos móveis é ter uma interface sensível ao toque, né? Uma tela touch, não é isso? Bom, e aí essa tela, esses elementos, eles têm então alguns elementos, né? Que são o quê? Os itens. Primeiro elemento interessante são os itens da tela inicial, né? Então, os dispositivos móveis, né? Eles organizam, né, ícones e widgets, né, em várias telas. Então, você tem várias telas, né, dependendo da quantidade de itens que você tenha na tela inicial, tá certo? E os widgets, que são um pouco mais do que ícones, né? São ícones vivos, né? Que ainda, além de ter são pequenas janelas, né? Onde uh, o, o aplicativo carrega, né? Algumas informações e fica ativo, né? Dentro dessas janelas, né? Bom, os elementos da tela inicial do Android incluem, né, itens de navegação, pesquisa do Google, aprimoramentos especiais e ícones de notificação do sistema, né? E o formato da tela inicial é definido lá pelo inicializador lá do Android, né? Então existe, vamos dizer assim, um layout, né? Um padrão de tela que é carregado quando o sistema operacional é carregado na memória, certo? Bom, você também, né, tem a possibilidade de gerenciar aplicativos, esses widgets e pastas, né? Então, os aplicativos eles são representados por ícones e organizados em uma grade. Então, existe uma grade, né? Você vê que tudo é colocado dentro dessa grade, é como se fosse uma planilha, né? E ela tem lá algumas variações de grade, né? 4x6, 4x4, 3x3, depende de como você usa essa grade, né? E os widgets, eles normalmente consomem mais de uma célula, né? Vamos dizer assim, dessa grade, ok? Então, no Android, né, os aplicativos da tela são apenas um link, né? A remoção de um aplicativo da tela inicial não significa que ele foi desinstalado. Então, existe lá o conjunto de aplicativos e colocar os ícones lá é apenas a criação de um link. É como se você estivesse no seu desktop, né, e criasse ali um ícone, né, um atalho, né? Então, na verdade, esses links são atalhos, né, para o aplicativo real, né? E aí o usuário pode, então, personalizar a posição desses aplicativos. Você também pode colocar os aplicativos em pastas, né? Você pode criar uma pasta e agrupar os aplicativos dentro dessas pastas, né? Por exemplo, uso muito esse recurso. Eu vou agrupando as coisas em pastas, sou mais velho, né? Estou acostumado mais com o computador, me sinto melhor, né? Navegando através de pastas. E os widgets, como eu tinha dito, eles mostram, né, informações diretamente lá na tela. Alguém entrou aí? Não. Não, mas ninguém. Ok. Bom, já o iOS, né, ele também apresenta, né, uma interface de toque, né, também é um touch lá, né. Você também tem os ícones, né, organizados em várias telas também, dependendo da quantidade de itens que você tem, né. Mas a tela
do iOS, ela não tem nem ícones de navegação, né? Nem widgets, né? Não tem esse conceito, né? Ele conta com alguns elementos de interface do usuário, como o botão Home, central de notificações e Spotlight, né, que é uma ferramenta de pesquisa aí do iOS. E o formato da tela inicial do iOS é padrão, né, definido lá pelo fabricante, no caso a Apple, nem não pode ser alterado pelo usuário. Ok? Existe também os aplicativos também são representados por ícones e organizados em uma grade. No iOS, os aplicativos da tela inicial são um aplicativo real. Então, se você remove ele, você efetivamente desinstala os produtos, né? E o usuário pode personalizar a posição dos aplicativos. E você também pode usar pastas para agrupar os aplicativos. E até essa versão aqui, né, desse PowerPoint, não havia o widget no iOS. Deixa eu saber aqui se alguém tem telefone da Apple aí, ou tablet da Apple. Alguém aí é usuário de iOS? De vocês aí? Não, sei. Não, ninguém tem então, né? Eu também não sou usuário de iOS. Eu só que estou perguntando, né? O Carlos tem o Mac, então é um pouco, não sei se é só para ficar atento, porque se alguma coisa que eu falar aqui tiver ultrapassada, já tiver atrasado, para vocês aí, quem por um acaso tenha, intervir aí e dizer assim, não, agora não é mais assim, agora já é um pouco diferente, já deu uma evoluída aqui. Ah, o Wanderson Viana é professor, professor, é usuário de, de iOS, né? Então, Wanderson, se alguma coisa que eu falar e não condizer mais com a realidade, você, por favor, avisa a gente aí e diz como é, porque eu também não sou usuário de iOS, ok? Então posso aqui tá falando alguma coisa desatualizada, tá legal? Então vamos voltar aqui. Bom, então a gente também pode criar pastas aí, né, para organizar os aplicativos, né, e não a widgets. Bom, e aí tem o Windows Mobile, né? Eu nem sei se o Windows Mobile ainda tem algum telefone no mercado usando o Windows Mobile, né? Tá certo? Então, o Windows Mobile, eu vou falar aqui porque está na transparência aqui, mas então, o Windows Mobile, eu nunca vi um telefone com Windows Mobile na minha vida, tá certo? Bom, deixa eu ver se alguém. Não? Vamos lá. Então, itens da tela inicial, né? Também são conhecidos como o menu iniciar aí do Windows, né? Ele é baseado em blocos dinâmicos, né? Os blocos dinâmicos são pedaços, né, de tela, né? São aplicativos que podem exibir, né, informações ou permitir a interação diretamente com a tela inicial aí do com a tela inicial do mobile, né, do dispositivo móvel. No sistema operacional eram uns blocos de programas que apareciam como
que apareciam com informações, com clipping de notícias. Você podia também botar ali algumas informações de performance, né? Tem umas versões do Linux que também usam blocos dinâmicos, né? Como esse, para mostrar informações aí, como o desempenho, por exemplo, deixar uma tela de desempenho rodando no desktop do computador, tá certo? Ele não tem, vem sem ícones, né? E os ícones de navegação incluem voltar, o botão do Windows e o botão de pesquisa, né? Os aplicativos, então, são representados por esses blocos dinâmicos. Eles podem ser fixados ou desfixados da tela, né, do menu iniciar lá. Quando você desafixa, né, libera ele da tela inicial, ele não desinstala, então é como se ele fossem ícones mesmo, né? E o usuário pode personalizar esses aplicativos, a posição, né? E os blocos podem ser redimensionados de tamanho, né? E você também pode usar pastas para juntar, né, os aplicativos. Bom, funcionalidades que são comuns, né, aos dispositivos móveis, né? Orientação e calibração da tela. Então, a gente permitir que você opere no modo retrato ou no modo paisagem, né? E sensores como, por exemplo, um acelerômetro, permite que o celular detecte qual é a posição dele e mude, né, a orientação da tela em função dessa posição. Você também pode ajustar o brilho, né, de forma automática ou não, né, para as condições de meio ambiente. Então, ele também tem sensores, né, que permitem ao equipamento móvel, né, interagir com o meio ambiente e tomar certas decisões de configuração baseado nisso, né? Eles, em geral, também vêm com GPS, né? Então, eles incluem um receptor de GPS. Você pode usar esse GPS para navegação, para geocaching, né? O geotagging, né? Isso é para localização, né? Do ponto em que você está, né? E ele também permite resultado de pesquisa personalizado, isso é, pesquisa de restaurantes, por exemplo, em função da sua posição, que está associado ao geocaching, né? E o rastreamento dos dispositivos, que é o geotagging, né? Então você pode rastrear o dispositivo aí. Tem sistemas de segurança, né? Agora, inclusive, o iOS já tinha, o Android também, que permite a você, né? Zerar o seu dispositivo aí, deletar o seu dispositivo baseado no rastreamento dele, certo? Bom, além disso, existem algumas funcionalidades aí que eles chamam aí de conveniência, né? Que é para facilitar a vida do usuário, né? Que permite o quê? Chamadas por Wi-Fi, pagamento remoto, VPN, né? Tudo isso é associado aos telefones, né? A esses smartphones, né? E funcionalidades de informações que foram criadas aí, né, para facilitar o acesso, né, como assistente virtual, o Google Now, notificações de emergência, esse tipo de coisa incluída agora nos dispositivos móveis, tá certo? Uma coisa para a gente comentar aqui em relação aos dispositivos móveis. Peraí que o Wanderson colocou aqui alguma coisa, né? Disse que está tudo certo, ele só acrescentaria que, embora seja organizado em grade, eles sempre são posicionados de forma a preencher a tela no sentido superior esquerdo, né? Sem a liberdade de posicioná-los em qualquer canto. Quer dizer, ele vai preenchendo
a tela, provavelmente da esquerda, né, para a direita, de cima para baixo, me parece, né? Não, provavelmente não, o Wanderson, a gente não vai se aprofundar aqui, né? Nem no iOS, né? Nem na questão do root do Android. Isso provavelmente vocês vão ter uma disciplina lá na frente que vai falar de desenvolvimento de aplicações mobile, né? E que aí vai entrar um pouquinho nisso aí, tá certo? O João Mariano aí falou que o Windows Mobile tinha uma boa proposta, né? Mas a falta de app fez dele morrer. Eu não sei, eu acho que o que fez o Windows Mobile morrer foi a dificuldade de fazer o Windows caber dentro do dispositivo móvel. Tá certo? Aquele kernel é muito grande para caber num dispositivo móvel, né? Acho que esse aqui foi a maior dificuldade do Windows Mobile, né? E até onde eu sei dele funcionar bem. Sei. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ele ficou um pouco pesado. E talvez algumas políticas da Microsoft, né? Por ele ser de código fechado e tal, a Microsoft tenha não tido com o Windows Mobile a mesma agressividade que ela teve quando lançou o Windows, né? E que fez com que outros sistemas operacionais morressem pela facilidade que as pessoas tinham de desenvolver para o Windows. Tá certo? Bom, uma coisa que a gente que não tem a ver diretamente com isso aqui, com esse capítulo, nem com a questão das aplicações, é a gente colocar que quando veio o conceito de 4G, e um negócio legal para a gente dizer, porque está vindo aí a questão do 5G, e tem aí até uma polêmica forte em relação a isso. As pessoas, às vezes, né, e isso é uma característica que bem Brasil mais do que eu vejo nos outros países, associar, né, a geração apenas à questão da banda e da velocidade de transmissão, né? Aqui existe um conceito no mercado de tentar capturar você vendendo para você que aquilo que você tem é o melhor, é o mais rápido, é o mais... Né? Mas o conceito de 4G não tem necessariamente a ver com velocidade e banda. É claro que no fundo tem, porque quando você tem mais recursos, né, você precisa sempre de mais banda. Mas o conceito de 4G era um conceito em que de serviços baseados em IP. Certo? Então, a ideia do 4G é que os dispositivos de conexão 4G eles fossem dispositivos que prestassem serviços ou estivessem prestando praticamente serviços baseados em IP. Isso, inclusive, voz. Tá certo? Então, a gente no 4G, a gente já deveria, né, estar usando voz sobre IP há muito tempo, e não é o caso, né? A gente continua, inclusive no mundo, acabou que eles não viram tecnicamente uma razão para isso, né? Mas mas
os dispositivos já deviam estar vindo sem rede de voz, né? Já não devia ter essa diferença entre rede de voz e rede de dados, né? Acabou que por uma questão de tarifação, por uma questão de você manter ou de preservar, né, o investimento feito, né? As empresas no Brasil e no mundo ainda continuaram com as bandas de voz, né? E a banda de dados. Então, o 5G ele traz novos conceitos de serviço e novos conceitos de velocidade, novas bandas, que já é um novo esforço para que isso se implante de fato, né? Então, existe essa tendência, né, de tudo virar dados, da gente não ter mais uma banda de dados separada de uma banda de voz, tá certo? Então, daqui a pouco, né, não vai fazer mais sentido você falar no número do telefone. Talvez a gente comece a usar os MACs, né, dos aparelhos para identificar esse aparelho, né? Isso é uma coisa que... E as chamadas internacionais e locais já não vão fazer muita diferença. Então, como ainda tem muitas coisas atreladas a faturamento e tal, essas coisas ainda estão ainda tem uma briga aí, porque essa coisa de quando isso acontecer de fato, essa coisa de localidade perde um pouco o sentido, né? Você vai ter só aquele que provê o acesso a você, que é uma operadora local, mas a partir daí você não precisa mais usar nenhum serviço, vamos dizer assim, da sua operadora. Então, isso é uma coisa que ainda não se consolidou de fato. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar aqui um pouco, né, dos métodos que existem aí para proteção de dispositivos móveis. Bom, primeiro aspecto de proteção é a questão de bloqueio por senha, né? Por que isso é importante, né? Bom, cada vez mais os dispositivos móveis, e aí a gente vai falar que não só num método, mas em vários métodos, né? E numa evolução histórica. Por quê? Porque cada vez mais, né, o telefone passou a ser um dispositivo essencial na vida das pessoas. O smartphone, né, passou a ser um dispositivo essencial na vida das pessoas. Então, hoje a gente já tem mecanismos de pagamento implantados no telefone, com aquela tecnologia de aproximação. A gente já tem identidade, né, no telefone, título de eleitor no telefone, carteira de motorista no telefone. Então, cada vez mais, né, o seu telefone ele tem dados vitais, né, da vida das pessoas. Então, ele precisa, né, cada vez mais de proteções, né, especiais, né? Ok? Então, a gente tem aí alguns mecanismos de bloqueio, tá certo? Primeiro, a questão do bloqueio por senha. Quem falou aqui? Deixa eu ver. Está entrando aí, né? Pessoal que entrou agora, mais tarde, boa noite aí. Já estamos com 15. Bom, desde senhas, né, figuras, impressão digital, então a gente tem aí, né, basicamente isso aí, onde você tem os dispositivos, né, não devem poder ser acessados sem senha, né? Hoje acho que nem
Nem sei se pode mais, eu acho que hoje nem tem mais. Você não pode desabilitar o acesso sem uso de senha. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aí. Não, né? Nem sei se hoje tem isso é possível, eu acho que não. Hoje você, para acessar o seu sistema, né, quando você inicializa ele pela primeira vez, você é obrigado, né, a colocar uma senha, né? Aqui ainda diz que você pode colocar nenhuma, mas eu tenho as minhas dúvidas. Bom, o swap, né? O swipe, né? Que é um padrão, né? PIN, senha, dispositivos confiáveis, né? Lugares confiáveis, rosto, voz confiável, detecção de digital, que é detecção no corpo, né? Algum tipo de biodetecção, né? E Touch ID, né? Um ID que você coloca diretamente no teclado, né? Então existem hoje vários dispositivos de segurança, né? Assim, qual deles é o melhor, né? Então eu vou colocar aqui para vocês um conceito, eu vou aproveitar aqui, né? Colocar um conceito da segurança da informação associado à questão da autenticação, né? Da identificação e da autenticação. Então, se identificar, né, é você associar um acesso a um determinado usuário. Então, você precisa se identificar através de um nome de usuário, né? E se autenticar é você garantir que você é realmente quem você diz que é, tá certo? Então, como o telefone, né, os dispositivos celulares, de uma forma geral, eles são para uso pessoal, né, a maioria deles não permite o quê? Mais de um usuário. Então, identificação e autenticação acabam se confundindo, porque você não precisa necessariamente dizer quem você é, porque você deve ser sempre a mesma pessoa, você é o proprietário daquele dispositivo. Então, com a hora que você se autentica, você automaticamente está se identificando, certo? Isso é a primeira questão. A segunda questão é que a autenticação, né, ela normalmente está associada, ela tem três etapas, ou menos, três níveis de autenticação. O primeiro é uma coisa que você sabe. Por exemplo, a senha. A senha, o padrão, né? É uma coisa que você sabe. Então, você sabe a sua senha, você digita a sua senha, desenha o seu padrão, tá certo? E você, então, entra no seu telefone, ok? A segunda é alguma coisa que você tem, alguma coisa que você sabe, ou alguma coisa que você tem. Esse alguma coisa que você tem pode ser um certificado digital num dispositivo, num pendrive, né? A gente pode até associar ao PIN que você tem no seu chip, porque o seu chip também tem um PIN, né? Uma senha que você pode gravar nele, né? Então, esta senha do chip usada para se autenticar no sistema operacional, você também pode dizer que é alguma coisa que você sabe que você tem, porque você precisa que o chip esteja no telefone para poder entrar no sistema operacional, né? Então, você precisa de alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você tem, ou alguma coisa que você é, né? E aí, alguma coisa que você é está associada à biometria.
né? Impressão digital, leitura de íris, leitura de rosto, leitura de voz, né? Tudo isso está associado ao que você é, né? Ou a combinação dessas três coisas. À medida que você combina essas três coisas, você faz com que o sistema fique mais seguro, né? Quer dizer, além de identificar a minha digital, eu preciso teclar uma senha, né? Então você precisa, não basta só aquilo que você tem que ser aquilo que você é, desculpe, você tem aquilo que você é, mais aquilo que você sabe. Então não adianta o cara querer arrancar o seu dedo, né? Porque ele precisa arrancar o seu dedo e saber a sua senha, por exemplo, tá certo? Então é preciso as duas coisas, tá certo? Então, normalmente, os telefones hoje usam ou a combinação ou, né, a possibilidade de você trabalhar com esses três tipos de coisa. Aquilo que você sabe, aquilo que você tem ou aquilo que você é. Ok? Bom, além disso, né, uma vez que você tem estipulado, né, esse tipo de acesso, né, você pode criar restrições, né, às tentativas de login com falha, né? Então, o que você pode fazer, né? Por que criar essas restrições? Por exemplo, você pode evitar, né, ataques de força bruta contra a sua senha. Se você está usando autenticação por senha, né? Os sistemas, o invasor, né? O hacker, pode criar uma aplicação que vai tentar, né, colocar a senha, né, no seu aparelho por meio de força bruta. Isso é, ele tem um banco de dados de senha, sei lá, com milhares ou milhões ou centenas de milhares de senhas possíveis e fica tentando essas senhas possíveis, né? Ele pode considerar isso, ele vai variar desde duas senhas, né, e vai subindo, né? Isso vai depender da quantidade de dígitos, tá certo, da sua senha, né? Hoje, a gente considera ainda que uma senha com pelo menos 8 caracteres, né? Ela é uma senha que exige, né, uma capacidade computacional muito difícil de ser reunida, né, para quebrar essa senha. Não é que ela não possa ser quebrada, tá certo? Ela pode ser quebrada, sim. Porém, para que você tente todas as combinações possíveis por exemplo, de caracteres minúsculos, caracteres maiúsculos, caracteres especiais e números, né, a capacidade computacional para você fazer isso num tempo hábil, né, é quase impossível de ser organizada, né, e coordenada de um ponto só, tá certo? Então, hoje, a senha superior no mínimo oito dígitos já é uma senha bastante segura, né? Nesses termos de possuir caracteres maiúsculos, minúsculos, numéricos e caracteres especiais. Ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, isso aqui é o meu WhatsApp que está lá bombando. O barulho é o mesmo? Vocês desculpem que eu fico... Bom, então você pode, por exemplo, se o cara tentou 5 vezes errado, você bloqueia o dispositivo. Então desabilita o dispositivo. Normalmente, né, o dispositivo fica desabilitado por um determinado tempo, né, após um determinado número de tentativas falhas, tá certo? E isso vai depender um pouco da política de cada dispositivo, vai apresentar políticas diferentes. Você também pode ter políticas diferentes para cada tipo de autenticação, tá certo? Por exemplo, digital. Então, você pode até deixar lá 30 vezes, porque
tem jeito, o cara não vai arrumar outro dedo diferente do seu lá, tá certo? E, bom, outra coisa que existe agora muito comum, né, e que faz bastante sucesso aí nos dispositivos é o backup remoto, né? Então, os dispositivos móveis, eles podem, né, fazer backup dos seus dados do usuário automaticamente na nuvem, né? E existem diferentes opções de backup estão disponíveis. Normalmente você tem uma do. Hoje em dia, normalmente você tem uma do sistema operacional, quer dizer, o Google faz isso para você. E normalmente o fabricante, né, do seu dispositivo também faz isso para você, tá certo? Você tem essas duas opções. Pode usar uma, pode usar as duas, tá certo? Eu não recomendo usar só a do fabricante, porque nada garante que você vai comprar um dispositivo do mesmo fabricante da próxima vez, tá certo? A não ser, né, tem gente que gosta, né? Só compra casa, né, com um determinado fabricante e só usa aquele fabricante. Bom, existem também os aplicativos de localização, né? Se o dispositivo for perdido ou roubado, né? Esses permitem que o usuário localize, né, o dispositivo num mapa, né? E permite o bloqueio remoto, né, e o apagamento remoto do dispositivo, tá certo? Então você pode bloquear remotamente o dispositivo, enviar alertas, né? Ele consegue, você manda um alarme, né? Mesmo que ele esteja desligado. Então o pessoal costuma andar ele sempre no mudo, né? Às vezes é um jeito de achar esse dispositivo quando você esquece ele no Uber, né? No táxi. Às vezes isso salva lá o seu smartphone, ok? Bom, o antivírus também, né? Também é uma possibilidade de segurança. Os dispositivos móveis, né, também são vulneráveis a software mal intencionado. E aí você pode instalar aí um antivírus, né? Usar uma sandbox, né, que limita os dados aí dos dispositivos móveis, né? Mesmo assim, né, os dados do usuário ainda podem ser roubados, né? Os computadores podem ser infectados. O iOS existem já antivírus, né, para os dispositivos celulares, né, tanto para o iOS como para o Android. Né? A incidência, né, desse tipo de coisa ainda é baixa, né, mas já tem muita coisa aí, né? Bom, existem, como a gente já tinha comentado aí, né, uma coisa já tinha perguntado, né, existem técnicas, né, para você conceder acesso total ao sistema de arquivos disponível no móvel. Esse processo é chamado de routing no Android, né, e de jailbreaking aí no iOS. Então, foi o que perguntou sobre isso, foi o Wanderson, né? Ele tinha perguntado, mas a gente não entra aqui no detalhe disso, não, tá certo? E o dispositivo, quando você vira a root do seu dispositivo, né, você perde praticamente toda a proteção oferecida pela Sandbox. Né? O que é a Sandbox? A Sandbox é uma área de memória, né,
que você pode usar. É como se fosse um shell, né, do sistema operacional, não o shell gráfico, mas é uma interface de usuário, né, onde você tem acesso limitado ao sistema operacional. Tá? Então, você pode fazer o uso É como se fosse um usuário, né, sem direito ao núcleo, né, do sistema operacional. Você pode até instalar aplicativos e tal, mas você não tem acesso ao núcleo do sistema operacional. Ok? Então, agora, se você é root, você então passa a ter acesso a tudo. É mais ou menos uma coisa como no Linux, né? Você navegar usando o usuário root. E no Windows você usar um usuário administrador. Eu sei que a maioria de vocês faz isso, né? E que o Windows agora até fica um pouco mais protegido. Existem configurações que você põe lá para ele pedir senha para tudo. É uma vantagem, né? Mas você usar o sistema operacional como usuário, mas com direitos de administrador, é um negócio muito perigoso, porque você pode, sem querer, né, danificar o seu sistema operacional. Né? Isso também é uma tendência, me parece uma tendência dos dispositivos de uma forma geral, né? Até mesmo alguns sistemas operacionais baseados em Linux, tem um que depois eu vou lembrar o nome, que ele se instala assim. Você tem acesso limitado, né, ao núcleo e aos componentes principais do sistema operacional. Você usa o computador via um conceito de sandbox. Certo? Bom, uma outra coisa que é muito importante é a gente aplicar, como todo sistema operacional, né, patches e atualização do sistema, correções, né, e atualizações do sistema operacional. Né? Normalmente elas adicionam funcionalidade, melhoram o desempenho, resolvem problemas. Né? Quando a gente chama de resolver problemas, são os patches, né? São as correções que podem corrigir problemas de segurança, desempenho, hardware, software, esse tipo de coisa. Né? O Android e o iOS usam um processo automatizado, né, de entrega dessas correções ou atualizações do sistema operacional, ok? Até aqui, tudo certo? Tudo bem por aqui, gente? Até aqui, alguma observação, alguma colocação? Falando. Oi, fala. Quem falou aí? Não? Foi sem querer? Ok, então vou seguir aqui, ok? Bom, vamos falar um pouco de conectividade de rede, né, e e-mail com esses dispositivos, né? Bom, normalmente esses dispositivos, né, eles vêm equipados com redes, né, com tecnologia de redes de dados sem fio. Normalmente usando o quê? O Wi-Fi. Né? Então você tem rede de dados sem fio utilizando o Wi-Fi, né, e usando um roteador local. Né? A gente viu isso no capítulo 8, não foi isso? Né? Capítulo 8. Aquilo que vale para o computador vai valer também, né, para os dispositivos sem fio. Né? Vocês têm, além das suas redes domésticas e das redes empresariais, né, você também tem lanchonetes, bibliotecas, escolas que fornecem, né, acesso a essas redes. Nem todos os lugares, né, com
segurança, tá certo? Então, existe sempre a possibilidade, né, dos pacotes, como os pacotes não são criptografados, né, de alguma coisa, alguma informação sua, né, ser obtida através dessas conexões, vamos dizer assim, abertas, né, vamos chamar disso, né? Bom, a gente também aí tem o quê? A comunicação por celular, né? E aí, no caso, é o que a gente conhece aí das gerações, tá certo? Então, a gente daí tem 4 gerações mais ou menos consolidadas, né? Primeiro teve a primeira geração de aparelhos celulares, segunda geração, terceira geração e a quarta geração. Essa quarta geração, como eu falei, ela é caracterizada por um termo chamado IMS. IMS quer dizer a sigla de IP Multiservice. Então, a ideia da 4G era você ter uma rede de multisserviços baseados em IP. Isso incluiria voz, tá certo? Mas por questões, né, de mercado, os celulares ainda continuam, né, usando a rede de voz, certo? E a ideia do 4G é que ele seja implementado via o WiMAX, e aí você vê bem, se o 4G for implementado via o WiMAX, não tem mesmo voz, né? A voz tem que ser VoIP. E sobre LTE, que é Light Term Extension, se não me engano, esqueci a sigla aqui de LTE, que está dominando, pelo menos aqui em quase todos os países, né? A parte de dados móvel está sendo implementado via LTE. O IMAX não pegou bem, principalmente por causa dos custos, né? Dos custos e pela disruptura, né, com a infraestrutura legada. O LTE se integra melhor na infraestrutura legada, por isso é que ele está sendo usado, né? E temos aí o 5G, que está aí na beira, né, que não é só, volto a dizer, não é só velocidade, tá certo? O 5G traz conceitos que vão além, né, de frequência e velocidade, tá certo? Então, são as duas formas que a gente tem aí de conexão, né? Tanto é que hoje, quando você adquire um plano aí da operadora, né, você tem um plano de voz e um plano de dados, né? Então, quando você contrata aí o chip, você tem dentro desse contrato, você tem um uso para voz e um uso para dados. Existe a tendência, né, disso acabar, né, de passar a ser tudo dados, né, acabar esse conceito de banda de voz. Tá? Isso só não acabou ainda, porque ainda não se chegou claramente, né, a uma questão de como tarifar isso. Okay? Eu diria que é uma questão mais comercial do que tecnológica. Bom, os dispositivos móveis também, né, estão preparados para trabalhar com redes Bluetooth, né, que é feito para você conectar dispositivos móveis, criar uma PAN, né, uma Personal Area Network. Né? Ela é uma conexão de baixa energia, se de baixa energia de baixo alcance, tá certo? E usado para alguns dispositivos como fone de ouvido, teclado, mouse, alto-falante, controladores externos, né? Integrar com a sua central multimídia do carro, esse tipo de coisa, né?
As redes Bluetooth trazem o conceito de emparelhamento, né? É o termo usado para descrever quando dois dispositivos com Bluetooth estabelecem uma conexão, né? Isso é uma conexão ponto a ponto. Não é, é um conceito de rede que a gente chama de rede ad hoc, tá? Não é rede. A gente, quando conecta normalmente o nosso celular no nosso AP, no nosso roteador em casa, a gente está usando um conceito de rede que a gente chama de rede de infraestrutura, onde você tem um AP, né, e os dispositivos se conectam nesse AP. Então, é uma topologia, como se fosse uma topologia em estrela, onde o AP é o ponto central dessa transmissão. No caso do Bluetooth, não, os equipamentos se conectam, né? Quer dizer, o Bluetooth que é usado, né, nesses equipamentos, eles se conectam, eles se emparelham, né, numa conexão ponto a ponto. Então, um aparelho anuncia, né, preciso que algum aparelho inicie essa conexão, anuncie, né, as suas informações para que o outro, né, se conecte a ele e faça esse emparelhamento, tá certo? E aí esse emparelhamento é feito normalmente através de uma senha, ok? Assim que os rádios Bluetooth, né, precisam estar ligados, obviamente, para que eles possam ser emparelhados, né? Um dispositivo deve estar configurado para buscar por pares e o outro deve estar configurado para anunciar a sua presença, esse que eles chamam de modo detectável, né? E aí você usa um PIN, né, que pode ser usado, né, antes da conclusão do emparelhamento, tá certo? É muito comum, às vezes, você encontrar, hoje já menos, né, na condução, né, você habilita o Bluetooth e descobre, né, um monte de gente, né, com o aparelhamento ligado, no modo detectável ligado, sem senha, né, estando com o seu dispositivo vulnerável. Quem nunca fez esse teste pode fazer, vai encontrar. Hoje é mais difícil, mas já foi mais fácil. Ok, até aqui? Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar aí? Ok. É, configurando o e-mail. Né? E-mail. Por que configurando só o e-mail aqui? Né? O e-mail ainda é, né, uma das formas, do ponto de vista corporativo, né, mais utilizadas na internet. Eu sei que hoje em dia a gente já tem a questão aí dos instant messages, né? No caso aí o WhatsApp, né? E aquele outro Telegram, né? Que são muito usados aí hoje no mundo, mesmo na questão corporativa, né? Que dão agilidade e tal. Mas o e-mail ainda nas grandes corporações ainda é o meio oficial, né? Ok? Bom, então, essa infraestrutura de e-mail, como é que ela funciona? Né? Ela está baseada no conceito de servidores e clientes. Então, o e-mail é uma aplicação client-server. Isso é, você precisa ter um ou mais servidores e pelo menos um cliente. Ok? Então, os servidores de e-mail, eles são responsáveis pelo encaminhamento das mensagens, certo? Então, a gente não percebe isso hoje mais difícil por conta dos webmails, né? Mas existem três, três elementos. Eu acho até que eu vou usar aqui a caneta para mostrar isso para vocês. Espera aí um pouquinho.
Eu vou terminar essa coisa aqui do e-mail e depois vou mostrar ali opa, vou mostrar ali na caneta para vocês. Então, você tem os servidores, né, são responsáveis pelo encaminhamento das mensagens de e-mail. E os usuários usam clientes de e-mail para redigir, ler e gerenciar as suas mensagens. Certo? E existem muitos clientes de e-mails diferentes, né? Não só para dispositivo móvel, mas como para os computadores também. Você pode ter vários tipos de clientes de e-mail, mas a operação deles é bastante semelhante. Tá certo? Deixa eu dar uma compartilhada aqui na tela. Eu preciso parar aqui o compartilhamento de tela. Acho que ele para sozinho, deixa eu ver. Eu vou compartilhar aqui o quadro branco. E aí, quando eu compartilho o quadro branco, ele para o compartilhamento de tela. Deixa eu botar aqui o lápis, vou botar aqui uma cor preta. Eu vou fazer aqui um desenho para vocês, certo? Então, a infraestrutura de e-mail, ela é uma infraestrutura client-server, tá certo? Então, a gente vai desenhar aqui um computador. Eu estou melhorando, estou ficando melhor aqui nesse desenho. Um computador que é um PC qualquer da vida. Eu vou botar o PC, podia ser também, né, o dispositivo mobile aqui, né? Um mobile aqui, tá certo? E aqui vai rodar um cliente de e-mail. Um cliente de e-mail. Esse cliente de e-mail que vai rodar aqui, ele vai se conectar através de um ou mais de um servidor a dois serviços. Eu vou botar aqui dois serviços. Um serviço que eu vou chamar de send-mail. Eu vou botar esse send-mail aqui não como um nome específico, mas como um nome genérico. Esse send-mail, ele vai usar o protocolo SMTP. SM ficou meio ruim aqui, SMTP. E um post office. Post office. Que é uma caixa postal. Uma caixa postal. Essa caixa postal usa um protocolo, ou o protocolo POP, na versão 3, ou o protocolo IMAP, na versão 4. O IMAP 4. Ok? Bom, no outro lado, isso aqui, um cliente. Do outro lado, a gente vai ter outro cliente. Pô, do lado de cada coisa, desenhando melhor. Não tem que me reposicionar aqui. Aonde a gente também vai ter os dois serviços, né? Aí eu vou botar só o protocolo aqui, SMTP. Opa, hein? SMTP e o 3/IMAP, que é o protocolo de caixa postal. Então, quando o usuário vai enviar um e-mail, o envio ele se conecta ao servidor SMTP e envia a mensagem. Este servidor SMTP, esse send-mail aqui, ele localiza o SMTP do destinatário.
e envia a mensagem para o servidor. Essa mensagem é recebida pelo SMTP e é armazenada aonde? Na caixa postal do usuário. E aí, o destinatário pode, através do protocolo POP ou do protocolo IMAP, ter acesso à sua caixa postal. Ok? Então, quando a gente está falando de cliente de e-mail, a gente está falando de um software que usa dois protocolos. O protocolo SMTP para envio e o protocolo ou POP3 ou IMAP para recepção. Mas sempre você tem que ter um software cliente rodando ou no PC ou no mobile e um software cliente no PC ou no mobile. Ok, gente? Ficou claro para vocês essa explicação? Então, isso funciona. O que a gente tem, o que é muito comum hoje em dia? Você ter um outro serviço, e eu vou botar esse outro serviço aqui para ficar claro, né? Um outro servidor que roda uma aplicação web, uma app web, uma aplicação web. Esta aplicação web pode ser o que a gente chama de webmail. Webmail. O webmail é uma aplicação web como outra qualquer, que fala com um cliente. Que cliente é esse? É o browser, o navegador. Tá certo? Então, o seu webmail, quem é o cliente dessa aplicação? É o seu navegador. E essa aplicação é uma aplicação web. E o protocolo que ela usa é o HTTP, que é o protocolo que toda aplicação web fala, HTTP ou HTTPS, que é o seguro. E o que essa aplicação faz? Ela é um software que, na verdade, ela é o quê? Um cliente de e-mail. É um cliente de e-mail que fica instalado onde? Neste servidor que tem o servidor web. E essa aplicação é que vai se conectar via SMTP ou IMAP, normalmente é o IMAP 4, né? Com o servidor de e-mail para enviar e receber as mensagens, tá certo? Então, antigamente, quando não tinha webmail, isso ficava mais claro, porque a gente tinha que configurar, né, as nossas aplicações para isso, tá certo? No caso do celular, né, a gente normalmente não usa. A gente tem, normalmente, aí, dependendo da aplicação, a gente tem uma aplicação aqui, um app qualquer aqui, um app aqui, que fala com quem? Com a aplicação web, com o webmail. Por exemplo, no caso da aplicação do Gmail, normalmente pode ser isso ou não, tá certo? As duas situações são possíveis. Ele pode conectar aqui ou pode conectar diretamente a esse cara aqui. No caso do Gmail, para as contas do Gmail, é essa situação aqui. Você sincroniza o seu webmail, né, com o seu app. Mas quando não é e-mail do Gmail, você se conecta diretamente com esse cara aqui. Ou, no caso do Gmail, mas no caso do aplicativo do Gmail do Google, não é nem isso. Ele vem aqui e mexe aqui nas configurações
do seu webmail, né, e sincroniza, adiciona uma conta aqui e sincroniza essas contas aqui. Mas outras ele pode fazer aqui direto, outras aplicações de e-mail que não seja a do Google. Ok, gente? Ficou claro aí para vocês ou surgiu alguma dúvida? Beleza. Então, vou parar esse compartilhamento aqui do quadro branco e vou voltar aqui o compartilhamento de tela. Então, voltamos aqui, né? Então, você tem aí, no caso do e-mail do Android, você tem o cliente, né, de e-mail do Google, né? E que você pode ter esse e-mail do Google, esse cliente, mas pode usar, né, outros aplicativos de e-mail de outros fabricantes em cima aí do sistema operacional e conectar os seus outros e-mails, não pela sua conta do Gmail, mas diretamente com os servidores. Isso fica a critério seu aí, né? No caso do iOS aí, né? Você pode... O iOS inclui aí um aplicativo de e-mail que é compatível aí com várias contas de e-mails diferentes simultaneamente. E aí eu não sei dizer como é que ele faz isso. Se ele se conecta diretamente aos seus servidores de e-mail ou se ele usa, né, por exemplo, se você tem uma conta no Gmail, se ele usa, né, o aplicativo do webmail do Gmail para fazer essa conexão. Não sei se o Wanderson sabe dizer para a gente aí alguma coisa sobre isso. Se ele souber, fala aí, daqui a pouco eu replico. Então vamos lá. Bom, ele aí fala um pouquinho do que eu já falei, né? Que o e-mail da internet normalmente é fornecido por uma interface web, né? Que isso é uma aplicação web, né? Algumas empresas também fornecem um aplicativo cliente, no caso do Gmail, né? Você tem isso aí. Os aplicativos clientes normalmente, né, oferecem uma experiência para o usuário melhor, né, que o webmail do dispositivo móvel. Eu não sei, eu tenho para quem usa o Gmail, por exemplo, ela é bem compatível nas duas, tá certo? Tipos de dados, né, a serem sincronizados, né? Então você permite que a sincronização de dados, ele atualiza os dados dos usuários em vários dispositivos, né? Os tipos de dados que podem ser sincronizados podem ser os contatos, o e-mail, o calendário, foto, música, aplicativos, vídeos, link de navegador, configuração de navegador, né? Quem usa o Chrome, por exemplo, pode ter o seu Chrome integrado, né, em vários aplicativos. E aí sincronizar os favoritos, sincronizar senha, né? Tudo nesses vários aplicativos, vários sistemas operacionais, né? Também pode ter agenda, né? Calendário e agenda comparada. Isso é um negócio bastante útil, né? E que conexões a gente pode fazer essa sincronização, né? Os mais comuns é você usar ou a USB, né, para isso, no caso de sincronizar foto, música, né?
Apesar de que agora quem tem Android, né, o Android já sincroniza automaticamente para a questão de foto, né, ela já sincroniza a sua, como é que é o nome da onde ficam as fotos? Biblioteca, não. Aquele lugar onde ficam as fotos ali, que eu esqueci o nome, já sincroniza diretamente com o Fotos, né? Tá certo? E o Android sincroniza aí todos os dados de serviço da web com o Gmail e com o Google Calendar, né? Já fica tudo sincronizado. Mas se usa o iTunes, né, para sincronizar dados com o usuário, né? É um programa que já veio até bem antes dos outros, né? O iTunes é bem antigo. Galeria, isso mesmo, né? Galeria. Esqueci aqui o nome, né? Então já sincroniza a galeria com o Fotos. Obrigado aí, galera. Ok? Então, aí tem uma tela aí acho que é do iOS, né? Onde você tem aí alguns contatos aí, e-mail, calendário. Bom, até ok? Podemos seguir? Querem 10 minutinhos aí para tomar uma água? É sim que está tudo ok ou sim para os 10 minutinhos? Os dois, tá bom, Felipe. Então eu vou dar uma paradinha aqui, são 8h30. Eu vou dar uma paradinha aqui na gravação